Conexão Vida. A apresentação: Juremi Borges e Flaviane Neves. Fonte da vida que me encontrou. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A apresentação: Juremi Borges e Flaviane Neves. Fonte da vida que me encontrou. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A apresentação: Juremi Borges e Flaviane Neves. Fonte da vida que me encontrou. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Programa Conexão Vida. A apresentação: Juremi Borges e Flaviane Neves. Fonte da vida que me encontrou. Apresenta a pregação da Palavra de Deus. Testemunhos. Olá, boa tarde. Uma boa tarde para todos vocês que estão aí do outro lado da telinha. Uma boa tarde para todos que estão nessa tarde, vieram nos escutar, vieram aprender mais de Deus, vieram aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia, né? Estamos aqui hoje à tarde para trazer essa palavra abençoada para você, direto do trono de Deus. Cada uma que vem aqui nessa bancada, cada dia uma palavra diferente, né? Que Deus traz, porque a gente crê que pessoas diferentes também vão ser alcançadas, pessoas que ainda não viram o programa, né? Vão ser alcançadas. Então, para cada um, Deus tem uma palavra, para cada um, Deus tem um propósito, e talvez o que vai ser falado aqui vai ser resposta de oração sua para a sua vida, ou aquelas outras, né, as outras irmãs também que vêm trazer a palavra aqui. Talvez naquele dia essa palavra se encaixou perfeitamente para ti, que talvez estava precisando de uma resposta. Às vezes nos aconselhamos, né, com pessoas e não tem aquela resposta que a gente esperava. Muitas vezes a gente não ouve o que a gente gostaria, e muitas das vezes também você ouve o que você gostaria de ouvir, para realmente saber, né, se você está certa ou não. Acontece bastante, né? A gente conversa com as pessoas quando a gente quer desabafar, quando a gente precisa de um conselho, quando a gente está muito preocupada, esperando que alguém venha te falar algo que você precisa ouvir, te dê uma direção do que você precisa fazer, uma direção que você precisa tomar. Então, nada melhor que o próprio Deus, né? Para vir te trazer uma palavra, nada melhor que o próprio Deus para te dar aquela palavra que vai te incentivar, que vai fazer você perseverar, sabe? Que vai te dar um ânimo, que vai te dar um vigor. E é assim, a palavra de Deus é assim. A Bíblia tem palavra para tudo que a gente precisa, para tudo que a gente precisa. E hoje Deus me deu uma palavra para trazer para você,
Eu não sei quem vai me ver, eu não sei quem vai me ouvir. Eu não sei até onde esse vídeo pode chegar, né? Nas mãos de quem, nos olhos de quem, nos ouvidos de quem, nos sentimentos de quem, né? Eu não sei, mas o Senhor sabe que tudo o que vai ser falado aqui tem uma direção certa. Tem uma direção certa, porque em todas as coisas o Senhor tem um propósito. E nessa tarde de quarta-feira, dia 19, o Senhor tem um propósito para ti. Porque o Senhor já escolheu, já decidiu, já declarou esse dia para você. Já marcou esse dia. O Senhor já escreveu esse dia na sua vida, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Mas como? Porque Deus trabalha em todo o tempo. Ele é perfeito, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E o Senhor está presente em todos os lugares, em todo o tempo, em todas as ocasiões. E Ele está presente aqui hoje. Como assim Ele esteve presente no seu passado, Ele está presente no seu presente e Ele estará presente no seu futuro. O Senhor está presente em todo o tempo. Então, Ele já escreveu os teus dias muito antes de você nascer, como a palavra nos fala lá em Salmo 139. O Senhor já escreveu, já nos escolheu. Você é um escolhido. O Senhor te escolheu no ventre da tua mãe. E Ele já contou todos os teus dias, Ele já escreveu todos os teus dias no livro da vida. Ele já sabia tudo que iria acontecer com você, tudo que você está passando, ou tudo aquilo que você já passou, ou até mesmo aquilo que você ainda vai passar. O Senhor já escreveu no livro dele a tua vida. Já escreveu todos os teus planos, já escreveu todos os teus projetos, Ele já escreveu. Então, talvez essa palavra de hoje que você está ouvindo, que vai ouvir, né? Vai vir de encontro com o seu passado, né? A palavra que o Senhor me deu hoje para nós falar um pouquinho é sobre a esposa de Ló. Que essa palavra se encontra lá em Gênesis 19, capítulo 19, versículo 26. Fala assim: E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que essa palavra quer nos ensinar? O que Deus quer nos instruir? O que Deus quer nos falar? Deus está nos falando a respeito do passado. Que essa mulher, a gente não conhece. A Bíblia não fala exatamente quem ela era, de onde ela veio. Não fala nem o nome dela. Só a Bíblia se refere à esposa de Ló. A mulher, a esposa de Ló. Sabemos que ela vivia lá nessa terra, aonde eles estavam morando, porque Ló, ele era sobrinho de Abraão. E Ló acompanhou a trajetória toda de Abraão. E nesse tempo, Abraão foi crescendo, foi multiplicando, né? O Senhor foi acrescentando na vida dele todas as coisas, rebanhos, e chegou uma época que Abraão estava muito rico e com muitos rebanhos. E Ló estava ali ajudando ele. Abraão conversou com eles fizeram um trato e resolveram se separar. Cada um foi viver no seu canto.
né, deu oportunidade para Ló também crescer. E Ló escolheu a cidade de Sodoma, nas terras de Sodoma, que ele olhou, achou que eram terras boas, terras férteis, e escolheu ir lá para aqueles lados, para aquela região. E foi lá onde ele conheceu esta mulher e viveu com ela, teve uma família, teve filhas. Mas aconteceu que Deus decidiu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Era uma cidade onde tinha muita, digamos assim, como é que eu posso lhe explicar? Muita maldade com as pessoas a respeito de pecado, de todas as formas. E muitas coisas erradas naquela cidade aconteciam. Muitas coisas pecaminosas a respeito até mesmo de sexo, que levava as pessoas a pecar. Várias coisas aconteciam naquela cidade. Era terrível. E Deus resolveu, então, destruir aquela cidade por causa dos seus grandes pecados. E Deus foi misericordioso com Ló, porque ele chegou e mandou 2 anjos para enviar uma mensagem para Ló, que Deus queria salvar Ló e a sua família. E os anjos chegaram até Ló, e ordenaram para ele que ele fosse embora, saísse daquela cidade ali às pressas com a sua família, sua esposa, suas filhas. E aconteceu que os anjos falaram: saiam depressa, sem olhar para trás. Durante a fuga, a mulher de Ló desobedeceu a ordem dos anjos e olhou para trás, tornando-se uma estátua de sal. Ló e suas filhas fugiram para Zoar e acabaram vivendo em uma caverna nas montanhas. Isso nos ensina o quê? Aquela decisão dela naquele momento ali, aquela atitude dela em olhar para trás. Primeiro das coisas, ela desobedeceu uma ordem a qual Deus tinha dado. Os anjos deram a mensagem, falaram: ó, vão, saiam às pressas, não olhe para trás. O anjo não disse, os anjos não falaram o que iria acontecer se olhasse para trás. Ele só deu a ordem: vão e não olhem para trás. Era para ninguém olhar para trás. Nenhum deles. Vão depressa. Ele ainda falou depressa. Não deu muito tempo para eles pensar, para eles, juntar suas coisas, pegar suas coisas. Só vão depressa. E não olha para trás. O que nós aprendemos com isso? O Senhor decidiu destruir aquela cidade porque viu que não era bom aos olhos dele. Muitas coisas, ruins aconteciam naquela cidade, a qual eles viviam naquela cidade. E Deus foi misericordioso, falou: saiam que eu vou destruir. E eles, pelo um certo lado, acabaram obedecendo, foram embora. Mas Deus também deu a ordem de não olhar para trás. Dessa outra forma, nesse outro lado, a gente pode analisar que não teve obediência. A mulher de Ló desobedeceu aquela ordem. Agora, o porquê que ela desobedeceu? É aonde nós vamos chegar. Quando o Senhor disse: saiam dessa cidade depressa, o Senhor já tem propósito em tudo. Já tem propósito em todas as coisas. Se Ele disse que ali o tempo deles acabou ali. É como se Ele dissesse, como se Ele estivesse falando, pessoalmente. Vamos gesticular aqui, falando
para Ló: vai embora, teu tempo aqui acabou, aqui nessa cidade, eu não quero mais que vocês vivam aqui, eu tenho outra coisa para vocês, eu tenho outros planos, eu tenho outros projetos, isso daqui não é bom para vocês, então saiam, vão embora. Mas eles entenderam, suas filhas entenderam, mas sua esposa talvez não entendeu. Aquela atitude dela de olhar para trás quando o fogo, o enxofre, começou a consumir aquela cidade, aquela atitude dela custou a vida dela. Custou a vida dela. Mas Ló não parou, nem ele e suas filhas. Eles continuaram obedecendo. Continuaram obedecendo ao Senhor. Talvez, eu não sei, né, a Bíblia não nos relata se ela falou alguma coisa, se deu tempo dela falar, se ela pediu um socorro, se ela pediu uma ajuda. Não sabemos, talvez não deu tempo para falar. Pelo que a gente entende, acredito que foi instantâneo, não deu tempo. Mas eles continuaram firmes, obedecendo ao Senhor, independente se ela estava atrás deles ou não, estava seguindo eles ou não, eles continuaram obedecendo aquilo que o Senhor ordenou. E quando Deus ordena algo, a melhor coisa que a gente tem que fazer é obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, porque o Senhor nada mais quer que o nosso bem. Nada mais quer que o nosso bem. Porque a palavra nos diz, a Bíblia nos diz, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Então, naquele momento, ele tinha algo bom para eles. Ele estava preparando, ou já estava preparado, né? Já estava preparado algo bom para a vida deles. E por isso que o Senhor diz: saia daqui que eu vou destruir. Até mesmo para eles não querer permanecer em ficar naquela cidade, naquela situação a qual eles viviam. Por quê? Porque o Senhor viu que aquilo não era bom para eles, não fazia bem. Aquilo que eles viam naquela cidade, né? Então, o que o Senhor fez? Decidiu destruir e dar uma nova vida, algo novo para eles. E muitas vezes nós não entendemos, assim como essa mulher não entendeu. A mulher não entendeu, a esposa dele. O que levou ela a parar e olhar para trás quando o Senhor disse: não olha? O apego às coisas do passado talvez passou pela cabeça dela. Eu vou embora daqui, eu nunca mais vou voltar para esse lugar, ou esse lugar não vai mais existir. E tudo o que eu deixei para trás, tudo que ficou, né? Talvez ela pensou em bens materiais, porque Abraão, ele era rico, e Ló talvez estava no mesmo caminho. Não era tanto quanto ele, mas talvez estava no mesmo caminho. A Bíblia não relata exatamente o que eram os bens dele, né? Os bens de Ló. Não nos relata. Mas foi a partir dali que Deus disse: sai dali e vai para aquela outra terra. Ele achou a terra boa e foi para lá, pensando no bem dele, da família dele. Mas nesse processo, ele acabou escolhendo a cidade errada, né? Escolheu o lugar errado para viver, para habitar ali com a sua família. Claro, não sabia, né? Mas aos olhos dele era bom. E como isso acontece, né, com a gente? Muitas vezes a gente olha as coisas e acha bom aos nossos olhos. Muitas vezes se precipita fazendo uma escolha errada, tomando uma decisão errada, porque aos nossos olhos é bom.
Acontece. Assim como essa mulher, talvez ela não questionou, não orou, ela obedeceu, mas obedeceu naquelas, né? Porque se ela realmente tivesse obedecido verdadeiramente como o Senhor instruiu, ela não tinha parado, ela não tinha olhado para trás. Mas ela olhou e custou a vida dela. Ela acabou perdendo mais do que ela tinha. Talvez os bens materiais, talvez ela pensou nos bens materiais, na vida, o que ia ficar para trás, tudo aquilo que ela adquiriu junto com o esposo, né? Se perdeu, ficou para trás. Estamos falando até mesmo de percas financeiras. Acontece na nossa vida, hoje em dia, na minha vida aconteceu. Eu tive uma perca assim, perdi uma casa e essa palavra serviu para mim. Porque eu vivia naquele lugar. Eu tinha uma história naquele lugar. Talvez assim como essa mulher, ela teve uma história naquela cidade ali de Sodoma, onde eles viviam. Ela teve uma história, ela teve uma vida. Não sabemos quantos anos eles viveram ali, mas eu vivi 20 anos quase nesse lugar onde eu morava. E chegou um tempo que eu entendi que Deus disse: não, chega, acabou o teu tempo aqui, eu não quero mais que tu viva aqui, isso aqui não é mais para ti. E eu até então não entendi, porque eu pensava: meu Deus, é a única coisa que eu tenho na minha vida, é só essa casa, não tenho nada mais. Não tenho carro, na época eu não tinha nenhum bom serviço. E eu pensei: como eu vou deixar tudo para trás? Eu vou lutar, eu pensei na minha cabeça, né? O bom para mim seria eu lutar contra aquela situação que eu estava vivendo. E daí eu fui fazendo o quê? Eu fui recorrendo. E cada vez que eu recorria, eu perdia. Cada vez que eu recorria, eu perdia. Que eu perdi essa casa na justiça. Cada vez que eu recorria, eu perdia. Então, naquele momento, pode-se dizer que eu estava olhando para trás. Porque não que eu estava apegada em bens materiais. Talvez eu estava apegada, né? No meu entendimento, hoje eu estava apegada naquela história que eu vivi, naquele tempo que eu vivi ali, e um pouco de medo também em relação ao futuro, o que ia ser da minha vida, eu vou ter que agora pagar aluguel. Então, é toda uma situação. Mas chegou um tempo que eu levei 4 não na cara. Daí, eu entendi que Deus disse: agora chega, né? Agora basta. E eu disse: amém, Senhor. E eu orei, entreguei para Deus, o Senhor limpou meu coração, purificou meu coração. Eu perdoei todas as pessoas a qual se envolveram naquela situação ali. Não me fiz de vítima, porque eu não era uma vítima. Depois o Senhor foi me trazendo a minha memória: eu tenho braço, eu tenho perna, eu tenho saúde, eu posso trabalhar, eu posso adquirir novamente, posso continuar a minha vida. E simplesmente o Senhor disse para mim: vai e não olha mais para trás. Vai e não olha para trás. E chegou o momento que, para mim, se eu não tivesse firmada em Cristo como eu estou, aquele momento ali seria decisivo na minha vida também. No momento que chegou, onde a qual eu tive que entregar a casa. E o juiz disse: tu não pode levar nada, tu tem que deixar tudo. Tu não pode mexer em nada. O que tu botou, tu não tem como tirar, não tem. E eu disse: tá, então aquele momento ali foi o momento que eu tive que ir e não olhar mais para trás. Esquecer
o meu passado, esquecer o que eu deixei ali, o que eu adquiri, esquecer o que eu vivi, que foi o tempo de Deus dizer não. E eu entendi o não de Deus. Foi difícil? Foi. É um processo? É. Mas a gente tem que entender que para o nosso bem, Deus também vai dizer não. Para o nosso bem, Deus também vai dizer não. Por quê? Porque é a vontade dele. A vontade dele é boa, como a palavra nos diz. A vontade dele é agradável para nós. E é perfeita. Gente que não entende. Na hora eu não entendi. Deus, como é que isso pode ser bom para mim? Se eu estou tendo uma perca na minha vida, como vai ser bom? Não tinha, aos meus olhos, não tinha como ser bom. Para mim, eu estava, no início que eu não entendi, eu estava sendo prejudicada. Eu estava perdendo algo, a única coisa que eu tinha na minha vida de valor. Eu, para mim, pensava, né? Mas Deus disse, não, chega, acabou o teu tempo aqui, eu não te quero mais aqui, enquanto tu viveu aqui, foi bom, amém. Mas eu tenho algo mais para ti, eu tenho algo novo para ti. Deus disse, vai. No momento que eu tive que entregar a chave da casa, eu tive que desapegar de tudo, eu orei e pedi para Deus, Senhor, desapega minha vida, desapega meu coração, desapega meus sentimentos, desapega minha alma, desapega tudo. Tudo de mim. E o Senhor sabe, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu não sou apegada em bens materiais. Mas a gente fica com certo receio. Somos seres humanos, temos sentimentos, a gente entende que é a única coisa que tu tinha na vida, e daí tu tá perdendo assim para outra pessoa. Simplesmente tu tem que abrir mão, sem direito nenhum, sem nada. Foi o que aconteceu comigo. E foi o momento que Deus disse para mim, vai, não olha mais para trás. E eu entreguei a chave da casa e fui. Hoje, já se passaram um ano, quase um ano e meio. 1 ano e 2 meses. Eu passo lá pelaquela casa, eu passo por aquele lugar, parece que eu nunca morei lá. Deus me desapegou de uma maneira tão grande, tão maravilhosa, que é como se eu não tivesse vivido quase 20 anos naquele lugar. Eu não sinto saudade nenhuma daquele lugar. Não sinto. Eu passo por lá como se fosse um lugar estranho para mim. Talvez você ache estranho falar, mas como assim? Mas é assim que Deus faz na gente. Porque quando Ele tem algo bom, Ele tem algo melhor para ti, você tem que viver, tem que se permitir viver aquele algo bom. Você tem que se permitir viver aquele algo melhor que o Senhor separou, que o Senhor escolheu para ti. Se você ficar pegado no passado, você não vai viver aquilo de melhor que o Senhor preparou para ti. Porque muitas vezes a gente sai daquele ambiente, ou daquela situação, mas aquele ambiente, aquela situação não sai da gente. É assim que aconteceu com a mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. No momento que ela parou e olhou para trás, talvez o coração dela naquele momento já sentiu saudade. Não sabemos qual foi o que passou na cabeça dela. Talvez medo de perder, medo de não adquirir novamente o que ela tinha, ou talvez aquele lugar para ela marcou a vida dela, que ela nunca mais poderia voltar ali, ou aquele lugar nunca mais ia existir. Ela sabia que aquilo ali nunca mais ia existir, porque foi destruído com fogo, com enxofre, acabou. E naquela terra nunca mais produziu, nunca mais existiu nada. Então, talvez ela pensou, e tudo que eu deixei para trás, e agora? Como é que vai ser? A gente pensa isso, né? Como é que vai ser a minha vida agora? Será que vale a pena eu deixar tudo para trás? Sim, vale a pena sim. Vale a pena. Se o Senhor está dizendo para ti, é porque vale a pena. Você só tem que
criar coragem e enfrentar os desafios. Porque muitas vezes serve como um desafio para você. Sempre é. Na verdade, sempre é um desafio. Para você, para mim foi um desafio. Foi um desafio e um desafio muito grande, a qual eu tive que simplesmente abandonar tudo, largar tudo, sem olhar para trás. Porque eu sabia que aquilo não era mais para mim. Aquele lugar não me pertencia mais. Não me pertencia mais. E não era só em documentos, não era só em nome. Não me pertencia mais de nenhuma forma. Nem em documento, nem em nome. Eu não era mais dona daquilo dali. Eu não era mais dona de nada. Eu simplesmente virei as minhas costas, fui embora. Eu me lembro que eu fechei o portão e não olhei mais para trás. Naquele momento eu nunca mais voltei naquele lugar. Deixei tudo arrumado, deixei tudo limpinho, sabe, tudo organizado para a pessoa que ia morar lá, para dar um bom testemunho. Limpei a casa, limpei o pátio, tirei todos os lixos, toda a sujeira. Deixei tudo organizado para aquela pessoa nova que ia morar lá. Porque para ela era o novo de Deus na vida dela. Para ela era um novo momento na vida dela. Era uma nova estação na vida dela. Né? Para mim, se encerrou um ciclo. Mas para ela começou um ciclo. Então, se a gente para analisar, é assim que Deus faz. Para alguns se encerra para começar algo novo. E é assim a trajetória da gente na Terra. Naquele momento ali, para mim, a minha trajetória ali, o meu ciclo ali encerrou, acabou. Mas o dela começou. Mas para que o dela pudesse começar, eu tive que encerrar o meu. Eu tive que parar, eu tive que perder aquela parte ali. Mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas, que o Senhor tem grandes planos para mim. E que aquilo ali não é nada, não se compara àquilo que o Senhor preparou para mim. Mas hoje eu vivo tão bem, hoje eu posso dizer assim que eu pago aluguel e eu vivo tão bem, eu vivo tão feliz, eu tenho uma paz tão grande, eu estou adquirindo todas as coisas a qual eu precisava, a qual eu tinha o sonho, o desejo de comprar móveis, tudo novo, me arrumar, me cuidar, coisas até mesmo estéticas que nós mulheres, a gente tem uma vaidade, né? Nada excessivo, mas a gente tem vontade de fazer. E eu não tinha, eu não poderia, eu não conseguia fazer isso. Porque a minha vida era só pagar advogado, era só pagar IPTU atrasado, era só pagar dívidas e dívidas e dívidas. Fora as dívidas, né, do mês. E eu não conseguia comprar nada novo para minha casa. Era tudo muito difícil. E daí hoje eu pago só o meu aluguel, nada mais. Tenho minhas contas da casa, mas hoje eu posso ter um dinheiro impressionante. Hoje eu fico analisando, meu Deus, hoje me sobra. Não que sobra, porque eu sempre acabo investindo ele em alguma coisa, né? Mas eu digo assim, hoje eu posso comprar todas as coisas que eu gosto, todas as coisas que eu quero, eu posso cuidar de mim, eu posso fazer uma academia, coisa que eu queria, que eu não conseguia. Coisas simples, mas eu não conseguia, não dava. Então, assim, hoje eu paro para analisar a minha vida. Para mim, foi muito bom esse novo tempo. E eu tinha medo desse novo tempo. Mas foi preciso eu passar por ele para entender certas coisas na minha vida. O quanto Deus é bom com a gente o tempo todo, Ele é bom. É a palavra que nos fala que o Senhor é bom em todo tempo, Ele é bom. A palavra diz que Ele, novamente eu vou repetir, que a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Nós não entendemos como vai ser boa se eu estou perdendo, como vai ser agradável se eu estou sofrendo, como vai ser perfeita se eu não estou vivendo aquilo que eu gostaria, aquilo que eu achava
que era bom para mim, aquilo que eu achava que ia me fazer feliz. Mas o Senhor tem propósito em tudo, em todas as coisas. E a palavra também nos fala em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e a sua justiça. Se o Senhor está falando todas as coisas, até as coisas ruins na sua vida, não é só as boas. As coisas ruins também estão cooperando na sua vida. Nós que não temos o entendimento e acabamos nós mesmos nos aprisionando em coisas do passado, não nos permitimos viver o novo de Deus, aquilo que o Senhor preparou para a gente lá na frente. A gente quer ficar pegado nas coisas do passado. Eu já vi, eu também, não vou dizer que eu não falei, que eu já falei, não, né? Como eu gostaria de viver algo lá do passado, aquela situação, eu queria voltar naquele tempo. Mas aquele tempo foi aquele tempo, nada mais é igual. Aquela mentalidade que eu tinha de antigamente, eu não tenho hoje. É diferente. Aquelas coisas que eu gostava lá no passado, hoje eu já não gosto. Então, aquele tempo não é igual. Aqui a gente fala muitas vezes, como eu gostaria de voltar naquele tempo, de viver aquilo bom. Foi só uma lembrança boa, um momento bom que tu teve, uma alegria, uma sensação boa, um momento que tu foi feliz. Mas todas as coisas são passageiras. E aquele momento também passou. Marcou na tua vida? Marcou. Foi bom, traz uma boa lembrança, traz. Mas isso não quer dizer, se hoje você fosse viver com a mentalidade que você tem hoje, você fosse viver naquele tempo, não seria igual. Não, jamais. Não tem como ser igual. Não tem. E talvez hoje você tenha essa mentalidade que aquele tempo era bom. Mas talvez naquele tempo que você vivia, você não achava tão bom assim. Talvez para ti era normal, né? Para ti, hoje eu paro e penso algumas coisas que eu vivi que eu achava bom, que eu já falei, queria voltar naquele tempo. Hoje eu vejo que era bom, mas se eu parar para me ver naquele tempo lá atrás, no passado, eu não achava tão bom. Para mim era normal, era coisa do dia a dia, era coisa da minha idade, era coisa daquele tempo, né? Digamos assim, daqueles anos que o tempo mudou, as estações mudaram, tudo mudou. O tempo não é mais igual. Naquele tempo que eu vivia, né? Nos anos 90, 2000, era uma época muito boa na minha vida. Mas era bom, mas eu não tinha esse entendimento de quanto bom era. Eu poderia ter aproveitado mais. E assim somos nós. Só que naquele tempo era para aquele tempo, era para acontecer aquelas coisas, era para ser daquele jeito, daquela forma, naquela idade que tu tinha, naquele momento que tu estava vivendo. Então a gente se apega muito. Só que hoje não seria igual. Coisas que no passado você acharia bom para sua vida, que você para e pensa hoje, mas foi bom esse tempo que eu vivi, eu queria viver ele de novo. Mas com a idade que você tem hoje, com a mentalidade que você tem hoje, talvez não seria bom. Você consegue entender o que eu estou querendo te explicar? Porque assim a gente vê também lá na palavra, que é referente a isso que eu estou falando, lá em 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui para falar para você, 13:11, que fala assim: quando eu era criança, algumas traduções falam quando eu era menino. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E é isso que o Senhor está nos falando a respeito de tempo.
Quando você era criança, quando você era adolescente, você tinha aquela mentalidade, você tinha aquelas vontades, você tinha aqueles desejos. Talvez alguns seus desejos aconteceu, alguns desejos seus você conseguiu realizar, talvez sonhos você conseguiu realizar para aquele tempo. Mas hoje o Senhor tem outras coisas para você. Hoje, na idade que você se encontra, no tempo que você se encontra, o Senhor tem coisas novas, o Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem coisas boas que Ele quer te apresentar, que Ele quer que você ainda viva, oportunidades novas. E a gente às vezes fica se apegando em coisas do passado, se apegando em pessoas, se apegando em lembranças. Eu vejo muitas pessoas que quando perde uma pessoa ou entra em luto, né? Aquele luto parece que nunca mais acaba, nunca mais sai da vida dela. Porque aquela pessoa era boa na vida dela, aquele momento era bom, a qual ela vivia com aquela pessoa, que ela passava com aquela pessoa. Mas isso não quer dizer que tem que ser para sempre. E muitas pessoas eu já vi que entram nesse caminho, mulheres principalmente. Eu tenho uma pessoa da minha família que é assim. O marido dela faleceu e ela entrou num luto que virou um luto eterno na vida dela. Já se passaram, acredito que uns 30, 40 anos, eu acredito. A vida dela estacionou, ficou parada ali naquele tempo. Ela faz as mesmas coisas, ela vive no mesmo lugar, ela vive da mesma forma, ela vive da mesma maneira. Ela nunca mais se relacionou com ninguém mais. Hoje ela já tem uma idade bem avançada e a vida dela foi só aquilo ali, porque ela escolheu viver no passado. Os anos dela foram acrescentando, mas ela resolveu viver no passado. A escolha foi dela. Ela não quis mais nada, ela não quis construir uma nova família, ela não quis se dedicar a uma outra pessoa, até mesmo a profissão a qual ela tinha, que era uma profissão de coisas artesanais, ela continuou naquela profissão do mesmo jeito, da mesma maneira. A casa dela, impressionante, está igual desde o passado. Naquela época, ela não pintou a casa dela, para você ver o quanto isso é importante. Naquela época, ela não pintou a casa dela e era só rebocada. E hoje em dia, já se passaram 30, 40 anos. A casa dela permanece do mesmo jeito. Não que ela não teria condição, ela tem. Mas talvez para ela não tem importância. Ela quer continuar daquele jeito, ela quer continuar daquela forma, vivendo no passado. E quantas coisas boas, né, o Senhor talvez tinha planejado para ela, planejou, mas ela escolheu não viver. Ela escolheu viver daquele jeito, daquela forma, daquela maneira. Perdi o meu esposo, agora a minha vida vai ser essa para o resto dos meus dias. E ela vive naquela rotina. Parece que a vida dela não teve mais sentido durante esses longos anos, né? Deixou de viver, talvez, coisas tão grandes que o Senhor tinha preparado, mas ela se baseou só naquilo ali, se encerrou daquele mundinho dela e dali ela não saiu mais. Dali ela vai sair só para quando o Senhor recolher, levar ela, né? Porque ela já tem os seus 80 e poucos anos e ela continua do mesmo jeito, da mesma forma. Eu me lembro até hoje que quando eu era pequena eu ia na casa dela. A casa dela era bem escura, assim, que ela não gosta de luz, muita claridade. Já numa casa grande, assim, ela acende uma luz só e aquela luz ela quer que ilumine a casa toda. E eu me lembro que eu achava assim tão estranho aquela casa porque era escura.
Mas até hoje, se passaram esses 30, 40 anos, a casa dela permanece do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Os filhos cresceram, os filhos casaram, os filhos fizeram suas famílias, ela teve netos, mas a vida dela continua naquela casa do mesmo jeito, da mesma forma. Talvez trocou algum móvel, coisa, porque faz tempo que eu não vejo, não fui mais lá. Mas isso não quer dizer que ela avançou por trocar o móvel, porque isso é normal. Mas eu digo assim, tantas coisas que ela deixou de viver porque ela quis viver no passado. Talvez para ela foi bom aquele tempo que ela viveu com o esposo dela, com a família dela. E no momento que o esposo não estava mais, ela quis continuar do mesmo jeito, da mesma maneira. Sem o esposo, mas vivendo no mesmo lugar, da mesma forma, da mesma maneira. E que é o que ela se encontra hoje. Então, assim, talvez Deus tinha planejado tantas coisas, eu acredito, talvez não, eu acredito que Deus planejou muitas coisas maravilhosas para ela. Mas ela decidiu não viver. E assim somos nós, eu estou dando o exemplo dessa pessoa, mas assim somos nós. A gente quer viver no passado, mas o passado às vezes não é mais para ti. Aquele passado já foi, já passou, já acabou. Muitas vezes tu se apega em pessoas, mas as pessoas mudam. As pessoas mudam. Muitas vezes você se apega em sentimentos que viveu lá no passado e deixa de viver algo que o Senhor tem para ti. Talvez ela perdeu esse esposo dela, mas talvez Deus tinha planejado, poderia dar um outro esposo para ela maravilhoso. Assim como para ela foi o primeiro e o único na vida dela. Mas Deus é um Deus grandioso que faz tantas coisas para o nosso bem. E muitas vezes a gente não quer aproveitar aquelas coisas que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer. Porque o Senhor é um Deus do presente. Ele quer que a gente viva o presente. Não fique apegado em coisas do passado. Nem um ditado popular que a gente sempre fala, né? Quem vive de passado é museu. E lá no cemitério, muitas coisas ficaram lá. Muitos sonhos que não foram realizados, né? Muitos desejos de fazer algo mais, não fizeram, foram interrompidos. Muitos foram interrompidos, talvez estavam vivendo. Mas é passado, e a gente tem que entender que passado é passado. Que você tem que avançar, que você tem que ir para frente, que você tem que desapegar de certas coisas para você poder viver algo novo. Senão você não vai viver. Senão você não vai viver, você vai estacionar naquele mundinho, você vai estacionar naquela situação. E não vai te permitir viver algo maior. Então, é coisas que a gente tem que parar e analisar na nossa vida. Assim como essa mulher, talvez naquele momento passou pela cabeça dela, a mulher de Ló, eu nunca mais vou ver esse lugar, eu nunca mais vou ver a minha casa, eu nunca mais vou ver as minhas coisas do jeito que eu gosto, do jeito que eu arrumei. Mas o Senhor disse, chega. O Senhor deu um basta, aqui não é mais para vocês. Isso aqui não pertence mais a vocês, eu vou destruir. Mas o Senhor disse, vão para outro lugar. E eles foram, mas ela, o coração dela, estava apegado naquilo ali. Talvez ela achava que naquele momento para ela o passado era mais importante do que o presente, ou do que o futuro que o Senhor preparava para ela. A história dela podia ser outra, a história dela podia ser diferente. Mas aquela decisão dela, aquela atitude dela, naquele momento, custou a vida dela. E quantas vezes nós não agimos dessa maneira? Que nem essa minha parente, é uma parente distante, assim. A vida dela se baseou só naquilo, se resumiu só naquilo. Nada mais. E quantas coisas mais o Senhor poderia fazer? E assim somos nós, nos apegamos em coisas que já foi, que já passou.
Mas isso não quer dizer que Deus não tem um futuro promissor para ti, não tem um plano maravilhoso para ti lá na frente. Mas para isso você precisa se permitir viver essas coisas e desapegar, simplesmente desapegar e entender que a vontade de Deus, ela é boa. A gente não entende, mas quando tu decide obedecer, tu tem que sacrificar a tua vontade, tu tem que renunciar à tua vontade para fazer a vontade de Deus. Tu vive grandes coisas. Tu vive grandes coisas. E a palavra nos fala, lá em Isaías 43:18, esqueçam do que se foi e não vivam no passado. E em Jeremias 7:24, fala assim: mas eles não me ouviram e não me deram, nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Olha, é o Senhor que está falando. Ele mesmo está dizendo: esqueçam do que se foi. Esqueçam. Eu não sei o que você passa na sua vida. Eu não sei o que você tem passado nesse momento. Eu não sei como tem sido. Eu falei de mim, né? Não tem problema nenhum em falar, porque é o meu testemunho de vida. Eu falei de mim, eu falei o que eu passei. O processo que eu passei. Eu não sei qual o processo que você tem passado. Talvez para ti, você desapegar de coisas do passado é algo muito doloroso. Mas é preciso. É preciso para você viver algo mais. Senão a tua vida vai se basear só nisso, só no passado, só em lembranças, só em sonhos que não foram realizados, só em saudade. Assim, quando vê, você está morrendo às mínguas, porque você estacionou naquele tempo. Você estacionou naquele tempo. Mas o Senhor é um Deus de maravilhas. O Senhor é um Deus de maravilhas. Cada dia Ele nos dá a oportunidade de viver algo mais, de fazer algo melhor, de ser algo melhor, de ser feliz, de realizar. Deus é um Deus que realiza sonhos, que realiza. Às vezes a gente se apega em coisas tão pequenas. Talvez você até tenha um sonho e você está insistindo naquilo ali que você quer, daquela forma, daquela maneira, daquele jeito. Enquanto eu não realizar, eu não vou desistir, eu não vou descansar. Já vi pessoas assim. Mas e será que é isso que o Senhor tem para ti? Se até hoje, talvez anos, tu não conseguiu realizar ainda, será que é para ti viver isso? Será que é para ti fazer isso? Tu não está fazendo só a tua vontade? E Deus talvez tenha algo tão grande, tão precioso para ti. Talvez o teu sonho é tão pequeno perto daquilo que é tão grande que o Senhor preparou, tem preparado para ti. Mas tu está apegado naquele sonho tão pequeno. Só que para ti poder viver o grande, tu tem que desapegar daquele pequeno. E desapegar daquele pequeno. E fazer a vontade de Deus, que lá na frente tu vai ver. Quando tu vai olhar para trás assim, meu Deus, eu me apegava em umas coisas tão pequenas, coisas tão... às vezes até em sentimentos fúteis, que não vai me levar para lugar nenhum. Até mesmo quando tu se apega em mágoas, e não perdoa. Vem ano, sai ano, vem ano e sai ano. E o tempo passa, e você está lá do mesmo jeito, da mesma maneira, rancorosa, com raiva, com ódio no teu coração, com mágoa no teu coração, de coisas de anos atrás, coisas lá do passado que aconteceu. E um dia eu conversei com uma professora, foi minha professora na época de adolescente, e ela me falou que ela não perdoava uma pessoa, ela não disse quem era, mas que aquela mágoa ela ia levar para junto dela no caixão. Eu disse, meu Deus, mas por quê? Sabe, na época eu não entendi. Hoje eu paro e penso,
E a vida dela também, até pouco tempo eu vi ela, tem uma vida assim tão vazia também, uma vida tão fútil, sabe? Sem sentido. E por causa daquela decisão dela ali, e não perdoar aquela pessoa. Ela disse que ia levar a mágoa junto pro caixão. Daí eu paro e penso assim, mas o porquê? Para quê? Será que vale a pena você ficar apegado nesse sentimento tão ruim que não está trazendo nada de bom para ela? Com certeza não está. Talvez fez ela se tornar até uma pessoa mais rancorosa ainda, uma pessoa desacreditada, uma pessoa infeliz. Porque dependendo da situação, dependendo do sentimento, eu não sei se não foi uma traição, eu estou dando um exemplo, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou dando um exemplo de uma mulher que foi traída, talvez, e ela nunca mais, ela não perdoou aquele esposo, talvez já se separou, mas continua com aquela mágoa no coração, com aquela raiva no coração, aquele ódio de tudo que ela viveu, de tudo que ela sofreu, de tudo que ela passou. E ficou naquela situação ali, estacionou, talvez, né, com certeza não vai conseguir ser feliz com outra pessoa, porque está apegado naquele sentimento, talvez vai transferir os sentimentos, coisas ruins que ela viveu lá no passado, achando que no presente vai ser assim também, que nem eu ouço falar, né, que é um ditado popular também. Os homens são todos iguais. Não são todos iguais. E daí tu relaciona, se baseia naquilo ali que tu viveu, que foi ruim lá no passado, tu acha que vai continuar assim. Vai ser tudo igual, se tiver uma outra pessoa vai ser igual. Não. Então é coisas que a gente tem que se permitir trabalhar em nós e desapegar, deixa ir, deixa partir, deixa para trás, que nem a palavra diz, não me lembro exatamente agora onde é que o Senhor fala, esqueci o nome da pessoa, mas o Senhor disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos, deixa lá para trás, fica lá e vai viver a tua vida, vai aproveitar a tua vida, vai aproveitar enquanto tu tem saúde, enquanto tu tem condições financeiras, vai aproveitar, vai fazer coisas novas, coisas diferentes, realizar os teus sonhos que tu ainda não realizou, sonhos novos, projetos novos, que cada ano que sai, que vai, que passa, às vezes a gente quer fazer algo novo, quem quer ter uma nova profissão, vai fazer um curso, vai fazer uma faculdade, aquela profissão, talvez, ou algo que tu fez lá na faculdade no passado, hoje não te trouxe felicidade, hoje não te completa. Por quê? Talvez, eu já vi várias pessoas que lá no passado fizeram... até eu conversei com uma pessoa, ela fez educação física no passado porque ela queria ser professora de educação física, coisa e tal. E hoje o que ela vive não tem nada a ver da faculdade que ela fez. Hoje ela é praticamente uma empreendedora num ramo totalmente diferente, de joias, de coisas que não tem nada a ver com o que ela viveu, fez lá no passado. Aqueles anos todos que ela ficou planejando, se esforçando, projetando, porque ela queria ser uma professora de educação física, ela se formou, ficou aqueles anos todos estudando, né? Pagou aquela faculdade toda, para hoje ela não exercer nada daquilo que ela fez. Nada. Não vamos dizer que foi um tempo perdido? Não foi, né? Talvez naquele tempo servia para ela, hoje não serve mais. Então é coisa que a gente tem que desapegar, e ela simplesmente se desapegou. Aquilo não me pertence mais, eu não sou mais aquela pessoa que eu era antes, eu não tenho mais aqueles desejos, eu não tenho mais aquelas vontades. Então é tantas coisas que a gente tem que desapegar para poder viver o novo de Deus.
E é coisa que vai custar a nossa renúncia. A gente tem que renunciar, a gente tem que entender. Então, hoje era essa palavra que eu tinha para trazer para vocês, que o Senhor trouxe ao meu coração, e situações a qual eu vivi, situações a qual eu passei. E para mim valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Porque se hoje eu estivesse vivendo na mesma situação a qual eu vivi, não seria bom para mim, não ia fazer bem. Que nem essa mulher, ela saiu de Sodoma, a mulher de Ló. Mas Sodoma não saiu de dentro dela. E ela acabou ficando ali, naquele lugar, para a eternidade, né? Quando virou aquela estátua de sal. Então, eu seria a mesma coisa. Se eu não tivesse me permitido sair daquele lugar, daquele ambiente, não só fisicamente, mas, digamos, espiritualmente, eu estaria vivendo no passado hoje, talvez me remoendo de lembranças, me remoendo, eu triste, infeliz, por que eu perdi, que aquilo era o maior bem que eu tinha, o porquê que eu não tenho mais, ou por que Deus permitiu passar por isso, por que eu tive que passar por isso, por quê, mais por quê, mais por quê. Eu viver a vida toda assim. Eu não realizei os sonhos que eu quero, que eu tenho agora para o presente. Mas eu creio que eu vou realizar. Tudo é uma questão de tempo. A palavra nos fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Assim como há tempo para você viver no passado, assim como há tempo para você viver o presente, e assim como há tempo para você viver no futuro. Há tempo para todas as coisas. E todos os tempos são diferentes. Todos os tempos são diferentes. Então, que você saiba aproveitar cada tempo que você tem vivido e se permita viver o novo de Deus. Desapegar das coisas velhas, das coisas que passaram, das coisas que já foram, e viver o novo de Deus para a tua vida. Que você vai ver como vai ser bom. Como vai ser bom para você em todas as áreas da tua vida. Vai ser bom para o teu psicológico, vai ser bom para a tua saúde, vai ser bom para o teu coração, para os teus sentimentos. Vai ser bom para você desapegar. Vai ser bom. Desapega, se permite. Desapega. Ora, fala com Deus hoje. Coloca tudo diante de Deus. Que você venha fazer uma análise da sua vida, de tudo que você tem passado, de tudo que você já passou. Se realmente vale a pena você ainda viver naquele lugar, presa naquele lugar, presa naqueles pensamentos, presa naqueles sentimentos que só te traz como é que eu vou te dizer? Que só te traz más memórias, não te traz coisas boas na tua memória, mas só te traz infelicidade. Muitas vezes é assim. Você fica presa naquele sentimento ruim. Então, que você se permita viver o novo de Deus. Analisa a tua vida. Entrega tudo na mão de Deus. Se você sozinha não consegue, pede para Deus: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Que o Senhor vai te ajudar. Coloca tudo para Ele. Hoje, eu creio que você teve esse entendimento que não está te trazendo coisas boas, não está te fazendo bem. Hoje eu creio em nome de Jesus que a sua mentalidade se abriu. Eu creio em nome de Jesus que você foi despertada com essa palavra. Eu creio, porque senão você não estaria aí ouvindo nesse momento. É porque algo o Senhor quer falar contigo. Algo o Senhor já tinha preparado para ti. Então, o Senhor precisava que você ouvisse essa palavra hoje, para que a sua mentalidade mude, para que a sua mentalidade se renove, os seus pensamentos se renove, o seu modo de pensar, o seu modo de olhar a vida, para que seja renovado. E é isso que o Senhor tem para ti, coisas novas. Então, se permita viver o novo de Deus. Em o nome de Jesus. Amém?
Eu quero estar orando agora pelo caderninho de orações, que aqui tem o nome de várias pessoas. Se você ainda não mandou seu nome, mande seu nome para cá, para esse número de WhatsApp que tem ali embaixo, pedidos de orações, que estaremos orando por você, estaremos intercedendo por você, pela sua família, pela sua casa, por todas as áreas da sua vida. Se você tem pessoas também que você gostaria de mandar o nome para botar aqui, pode mandar, não tem problema. Se você quiser conversar com alguém a respeito dessa palavra, ouvir outras opiniões, outros conselhos, você também pode estar mandando para esse número aí, que você vai ver que alguém vai te ajudar, alguém vai te atender, alguém vai te ajudar. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, em o nome de Jesus, eu coloco, Pai, diante de Ti, Senhor, a vida, meu Deus, dessas pessoas, ó Pai, a qual os nomes estão escritos aqui, Pai. Assim como está escrito, Senhor, aqui nesse caderno, Pai, que o Senhor também, meu Deus, venha escrever, Senhor, o nome de cada um, Senhor, no livro da vida, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Deus, que essas pessoas a qual os nomes estão aqui venham ser alcançadas pela Tua graça, Senhor. Alcançadas, ó Deus, pela Tua glória, Senhor. Em o nome de Jesus, que pessoas venham ser avivadas, que pessoas venham ser restauradas, ó Pai. Em o nome de Jesus, a partir dessa mensagem, meu Deus, que essa mensagem, meu Pai, venha ter, Senhor, uma direção certa, Pai. Uma direção certa, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Que venha ter uma direção certa, Pai. Que aquela pessoa, Senhor, que precisa ouvir um conselho Teu, Pai. Que precisa ouvir algo de Ti, Senhor. Que venha ouvir essa mensagem. Em o nome de Jesus, eu creio, Senhor, que essa mensagem tem um endereço certo, Pai. Que essa mensagem venha chegar, Senhor, até essa pessoa que precisa ouvir, Senhor. Que pessoas venham compartilhar mais e mais, Senhor. Mais e mais o Teu Evangelho, Pai. Que seja através dessa forma, Senhor. Através do programa, Senhor, Conexão Vida, Pai, que venha ser compartilhado com vidas que necessitam, com vidas que precisam, ó Pai. Que o Senhor venha estender a Tua mão de poder, Senhor, sobre a vida de cada um, Pai. Que a Tua graça venha alcançar cada um, Senhor, em o nome de Jesus. E abençoa, Senhor, cada um que está ouvindo, Pai, essa mensagem hoje à tarde, Pai. Abençoa, Senhor, e ajuda, meu Deus, ajuda, Pai, em o nome de Jesus, a desapegar das coisas do passado, Senhor, para viver o novo que o Senhor tem preparado, Deus. É que eu te peço, Senhor, para a vida de cada um, Senhor, que está me escutando agora, Senhor. O novo de Deus para a vida de cada um. O novo do Senhor. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Apresenta